Nasce a Justiça Negra. Ela silenciosamente guardou a lista enquanto esperava um guarda substituto, e pensava no que fazer. Enquanto pensava, ela chegou a uma conclusão. A questão não é o que eu faria, mas sim o que o rei feiticeiro faria por causa de sua justiça. Ela pensou em suas escolhas sombrias, executando reféns que os demi-humanos tentaram usar contra ele e seus aliados, considerando cuidadosamente quando lutar e quando não lutar para que ele maximizasse seu poder e minimizasse as perdas. Tentar fazer tudo não adiantaria nada, tentar salvar a todos acabaria não salvando ninguém. Não tenho sua magia, não tenho seus recursos. Mas tenho meus olhos, minha reputação e minha posição. Preciso explorá-los todos para maximizar o impacto sobre os outros. Ela disse para si mesma. Então ela sacou sua espada, ergueu a cabeça do criminoso caído e a removeu de seu pescoço. De uma forma distante, ela refletiu que houve um tempo em que ela nunca teria pensado em fazer algo assim. Ela encolheu os ombros, ela era mais jovem naquela época, mais ingênua, mais idealista. Jaldabaoth garantiu que ela se tornasse diferente. Ela então pegou a alabarda do morto e enfiou a cabeça na ponta de ferro afiada, então enfiou a outra ponta dela no chão. Ela tirou a armadura do cadáver e gravou a palavra pego roubando os suprimentos do reino no peitoral. Depois disso, ela prendeu o corpo dele na posição vertical usando o próprio cinto contra o mastro da alabarda para que todos vissem e soubessem que o roubo não ficaria impune. Ela enxugou a testa e caminhou 30 passos para longe do cadáver, então, virando-se para ele, começou a enchê-lo de flechas, incluindo 2 nos olhos. Este era o estado em que eles estavam quando o substituto chegou. Junto com outros 2 homens. O nobre que forneceu o homem morto e o nobre que estava fornecendo o substituto. Eles pararam e olharam para o horror da cena, e a maneira casual como Neia infligiu ferimentos no cadáver. Antes que eles dissessem qualquer coisa, ela voltou seu olhar impiedoso para eles, seus olhos eram sempre como adagas, mas agora eram como adagas no crânio de um demônio. Os nobres e os substitutos começaram a suar e perderam a fala. Vendo o silêncio deles, Neia falou primeiro. Ele era um ladrão, e eu o descobri. Ele tentou me matar por isso. Ele acabou sendo ainda pior em assassinato do que em roubo. Agora ele é um cadáver e tem outro dever, que é servir como um exemplo para outros que considerariam roubar nosso pessoal. Acho que ele se sairá muito bem neste trabalho. Você não? Ela perguntou. Ela usou um discurso curto e abrupto, muito diferente de seu método usual, e isso os abalou quase tanto quanto o homem morto. Quando ela terminou sua última frase, ela deu a eles um sorriso que quase poderia ser considerado caloroso, um contraste total e horrível com a cena que estava agora em suas costas. Ela apontou com o arco para o homem morto atrás dela. Esta é a minha justiça, a justiça do forte. Sua fraqueza era seu medo, e sua corrupção, e em seu pecado, ele provocou sua própria morte. Perguntas? Ela perguntou. O substituto olhou para baixo e balançou a cabeça, os nobres fizeram o mesmo, e foi como se houvesse uma competição para determinar quem ficou mais pálido que seus companheiros. Ela tinha a nítida sensação de que isso não estava tão acabado quanto parecia, mas tinha certeza de que o guarda substituto não participaria de nenhum roubo. Lady Neia, disse o guarda, acrescentando um título honorífico que ela nunca teve antes, devo derrubá-lo. Não. Sua resposta feroz chocou até a si mesma, e o guarda assentiu. Eu disse que ele tem um trabalho a fazer, e ele tem. O que resta dele pode ser removido quando seu corpo apodrecer o suficiente para cair sozinho, então peça a um padre que abençoe seu cadáver para que ele não mereça a honra de voltar como um morto-vivo como Sua Majestade, somente depois disso jogaremos seu cadáver em um buraco não marcado em um campo em algum lugar. Até então, deixe-o alimentar os corvos por enquanto, e as colheitas mais tarde. O nobre que providenciou a substituição olhou para o homem e balançou levemente a cabeça, e aquele que forneceu o ladrão começou a tremer. Mais uma coisa, disse ela, e eles ouviram com extremo cuidado, enquanto atrás dela um corvo apareceu na cabeça que decorava a alabarda, e comeu a carne. Diga que estarei procurando os suprimentos perdidos e a pessoa a quem ele os forneceu, mas que pararei de procurar se os suprimentos forem devolvidos a este lugar em 48 horas. Se não forem, essa coisa vai ganhar um companheiro. Ela apontou para o cadáver e foi embora. O dia de trabalho prosseguiu em ritmo acelerado, e naquela noite Neia ficou diante de uma grande aglomeração, maior que a anterior, como cada uma tinha sido, a que se seguia era sempre maior que a anterior, e ela se viu curtindo o crescimento da mensagem dela.
Ser um Deus é ter o poder de criar justiça. Se quisermos imitar nosso Deus e obter o poder de criar justiça, então não podemos tolerar a fraqueza em nós mesmos ou em nossa nação. Se a fraqueza impede a justiça, então a própria fraqueza é um pecado contra a justiça. Nosso pecado levou ao nosso sofrimento, e a força do rei feiticeiro foi a justiça do mundo que nos salvou em nosso tempo de pecado. Mas mesmo o Deus mais gracioso pode ter limites para sua bondade, e se abraçarmos nossa fraqueza do passado novamente, se pecarmos novamente, então um dia um novo Jaldabal pode vir até nós, ou uma nova invasão de demi-humanos, e nossos filhos sofrerão por nossos pecados. Ela caminhou pelo palco, como se levasse suas palavras a todos, seus braços estavam abertos e abertos diante da multidão como se os convidasse a abraçá-la como sua irmã. Vamos deixar isso acontecer? Ela perguntou apaixonadamente. Não, não, não. A multidão respondeu em 3 gritos sucessivos. A justiça do rei feiticeiro é a única justiça que existe, e é a única que importa, ainda que houvesse outra, pois que outra justiça o salvou da fome? Da tortura? De ser comido como gado? Alguém? A justiça de nossa amada rainha salvou você? Foram mesmo os deuses a quem oramos por todas as nossas vidas, que receberam a devoção de nossos ancestrais por tantas gerações. Eles nos salvaram. Ou foi um rei estrangeiro de poder inimaginável que colocou sua justiça em risco por nossas vidas? O rei feiticeiro. O rei feiticeiro. O rei feiticeiro. Os gritos soaram novamente. Então, se ele não é um deus por fazer o que os deuses não puderam e não fizeram, o que a rainha não conseguiu, o que nosso povo não conseguiu. Se sua justiça não é a justiça de um deus, se sua força não é a força de um deus, que é criar e definir a justiça. Então me diga o que é. Que outros deuses existem com os quais podemos compará-lo e dizer, eles são maiores do que ele? Ninguém tinha uma resposta, o silêncio caiu. Ela assentiu com firmeza, todos vocês sabem o que aconteceu hoje, um guarda, um homem de confiança de nossos senhores para servir e proteger nossos interesses, roubou nossos suprimentos, e teria roubado mais se eu não o tivesse pego, e então ele tentou me matar quando o confrontei. Quais eram seus pecados, qual era sua fraqueza? Covardia. Ambição. Egoísmo. Corrupção. A multidão recitava seus pecados como fraquezas até que não pudessem pensar em mais nada e o barulho diminuísse. Eu o matei, eu o decapitei, coloquei sua cabeça em sua alabarda, marquei seu cadáver e decretei seu destino para apodrecer como uma pilha de carne desonrada. Declarei que os suprimentos perdidos deveriam ser devolvidos, ou eu iria caçá-los até que eu encontre o culpado a quem os materiais roubados foram dados, e os farei se juntarem à sentença do crime. Sim, sim, sim. A multidão estava em frenesi. O discurso continuou enquanto ela elogiava as virtudes do rei feiticeiro e contava histórias de suas façanhas como seu salvador, até que uma vela acesa nas proximidades queimou e se apagou. Agora já tivemos nossa conversa, e digo a você que devemos espiar a fraqueza de nós mesmos, e nossa maior fraqueza foi a fraqueza, e assim treinamos, e amanhã mostramos nosso crescimento, e nos fortaleceremos, retribuiremos nossa dívida para com nosso Salvador, certificando-se de que não precisamos ser salvos novamente. Ela gritou. O treinamento foi breve porque começaram em 1 hora atrasada, mas ela podia ver que a rotina diária de treinamento estava valendo a pena, os homens e mulheres que a seguiam estavam ficando mais fortes, alguns até aprenderam artes marciais, e os guardas que a observavam duvidosamente, estavam entrando e se juntando à sua causa. No dia seguinte, Gascon fez o inventário, e depois relatou a Neia que encontrou uma pilha de suprimentos em frente ao depósito de suprimentos, tudo havia sido devolvido, incluindo um pouco a mais para garantir a reputação de Neia de justiça dura e inabalável, e represália selvagem por cruzar seu caminho começou a se espalhar como fogo. De volta ao reino feiticeiro, Demiurgo observou esses eventos se desenrolarem, ao lado de Albedo. Estou realmente impressionado com a habilidade de nosso mestre, veja o que ele fez com um humano comum. Ela não apenas se tornou mais poderosa, mas ele a conquistou como uma convertida, e influente nisso. Agora ela é o primeiro humano a reconhecer Lord Ains como o deus que ele realmente é. Albedo acenou com a cabeça, ela é interessante, eu realmente acredito que se ele ordenasse que ela morresse, ela o obedeceria tão prontamente quanto nós faríamos se a ordem fosse dada a nós. Talvez nela, estamos vendo a verdade do que nosso mestre fez, o valor dos humanos que conhecem a glória do governante dos 41 seres supremos. Demiurgo ergueu uma sobrancelha, você pode estar certa, o discurso dela sugeriu isso, e duvido que eu poderia ter escrito o melhor para ela se tentasse.
Devemos colocá-la à prova e ver como ela responde. O que você tem em mente? Albedo perguntou. Apenas o que ela eventualmente enfrentaria de qualquer maneira. Matar aquele guarda foi bom, mesmo que ela tenha sido relativamente misericordiosa em comparação comigo, mas isso irá aumentar a ira dos nobres mesmo que isso os intimide. Eu apenas vou aumentar sua raiva e reduzir seu medo um pouco mais cedo. Demiurgo respondeu com o sorriso de um demônio de primeira linha. Como você vai fazer isso? Albedo perguntou curiosa. Terei um lacaio sussurrando tentações em seus ouvidos enquanto dormem, influenciando a direção de seus pensamentos e levando-os a uma raiva ainda maior. Demiurgo respondeu com um sorriso satisfeito enquanto ponderava sobre os eventos que viriam. Uma boa ideia, com certeza meu amado Ains previu isso, e se isso acelerar seus planos, tanto melhor, mas vamos também vigiá-la e garantir que ela esteja protegida, não queremos matá-la acidentalmente. Albedo sugeriu. Concordo. Demiurgo disse e partiu para trabalhar em seu plano. Quando Neia começou o dia sagrado tomando conhecimento sobre o retorno dos suprimentos ao seu devido lugar, ela ficou satisfeita consigo mesma e com suas escolhas, e esperava ansiosamente que seu ídolo, Ainz ou Algon, aprovasse suas medidas. Este dia foi deixado com o mínimo de pessoal nas tarefas necessárias, enquanto o resto dos trabalhadores sob ela celebravam a fundação do reino feiticeiro. Isso deixou alguns cidadãos, geralmente nobres e sacerdotes, se sentindo um tanto duvidosos, mas ela era uma figura muito significativa, com laços muito importantes para correr o risco de ofender, e assim eles deixaram passar. Bem, quase todos deixaram passar. Remédios Custódio falou tão alto quanto se poderia esperar, ela exigiu a prisão de Neia por matar o guarda, apenas para ser vencida na discussão, e quando os trabalhadores tiraram o dia de folga para comemorar a fundação de um reino estrangeiro, ela exigiu que todos fossem julgados por traição. A devolução dos suprimentos roubados fez pouco para aliviar sua raiva, e o rei não ajudou. Embora seja um pouco estranho, ela é nosso vínculo com a única fonte de materiais para reconstruir. Se você tiver outra opção, apresente-a, caso contrário, cale a boca. O rei disse em termos inequívocos. Os nobres, no entanto, ouviram remédios mais prontamente, assim como os sacerdotes dos 6 deuses. Entre os nobres, a raiva começou a se agitar com a escudeira que havia matado um homem nobre sem hesitação. Desde o início da guerra, até a partida do rei feiticeiro, e depois, Neia desenvolveu suas habilidades de combate e, gradualmente, ela começou a formar seu próprio estilo marcial, que combinava arco e flecha, e espada com uma mão. Golpes junto com aplicações mágicas de ponto de impacto. Mas até aquele dia ele não tinha um nome. Ao comemorar a fundação do rei feiticeiro com um combate ritual, foi visto com seriedade, ela usou seu arco com flechas cegas e derrubou vários guardas que se juntaram a seu grupo, e correu em alta velocidade, atingiu vários outros com seu treinamento embotado com a espada, e usou a mão livre para se envolver em golpes que desequilibraram os homens e os atingiram em seus pontos fracos. Um paladino viu o que ela fez e se aproximou dela cautelosamente. O que foi isso? Ele perguntou a ela. Eu nunca vi um estilo de luta como o seu antes. Geralmente os usuários de espada de uma mão usam um escudo, os arqueiros ficam para trás e os lutadores não usam nenhum desses, mas você tomou pedaços de todos os três. Neia pensou por um momento, ganhando tempo bebendo água de um cantil, e então disse: Eu chamo o estilo de justiça negra. Força afinal, é justiça, e pegando as forças de três e combinando-as em uma, eu tenho a flexibilidade para atacar múltiplas fraquezas. Impressionante, disse o paladino. E em Nazarick, um cocytus observador, ecoou o sentimento. Ele olhou para o mordomo de ferro de Nazarick parado ao lado dele e disse: Ela tem um espírito guerreiro admirável, no fraco, que ela poderia criar algo tão eficaz. Talvez devêssemos enviar uma ajuda para desenvolver ainda mais isso. Talvez devêssemos até considerar adotar entre nossos soldados e aliados que estão aptos para isso. Sebas acariciou sua barba. Você pode estar certo, mas antes de prestarmos sua ajuda, devemos buscar a aprovação de Lord Ains. Ele pode querer ver o que mais ela desenvolverá antes de apoiá-la. Cocytus assentiu. Vou apresentar a sugestão a ele hoje. Quando o paladino se afastou, Neia saiu com sua companhia de voluntários e avaliou seus métodos. Foi um bom dia, todos pareciam um pouco mais fortes do que no dia anterior, e todos voltaram ao trabalho na manhã seguinte com ânimo renovado.
Esse espírito permaneceu por vários dias, até que Gascon não apareceu para seu turno e foi encontrado espancado até a morte e decapitado em um beco. No entanto, ninguém havia tocado no cadáver apodrecido do guarda-ladrão, exceto pelos corvos que beliscavam sua carne, e todos os suprimentos permaneciam intactos.